Agora a gente vai falar com o coordenador do SOS Estradas, o Rodolfo Risotto. Ele vai conversar com a gente sobre as circunstâncias desse acidente. Rodolfo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente nessa tarde de domingo. E eu já queria começar te perguntando como que esse acidente poderia ter sido evitado, se é que ele poderia ter sido evitado diante, de toda a situação que a gente tem acompanhado. Bom, como fundador de entidade de vítimas de trânsito, a primeira coisa eu lamento profundamente e espero que Deus conforte as famílias. Por isso que as pessoas chamam de acidente, mas na realidade são uma sequência de fatos que vão gerar aquilo que nós chamamos de acidente, ou seja, isso é absolutamente previsível. Se nós analisarmos o cronotacógrafo, que é a caixa preta deste veículo, está vencida há quase 3 anos. O que isso significa? Que as informações sobre velocidade, tempo de direção e distância percorrida estão comprometidas e, consequentemente, a perícia também acaba sendo prejudicada. E isso demonstra a falta de fiscalização. A gente sabe que os órgãos, como a ANTT, por exemplo, eles estão desmontando as suas estruturas de fiscalização. Inclusive, nós já flagramos viagens autorizadas pela ANTT com ônibus com cronotacógrafo vencido, ou seja, eles não poderiam sequer realizar a viagem, com motoristas com exame toxicológico vencido, que é outra barbaridade. Então, depois a gente vai achar que isso é um acidente. Na verdade, tem um somatório de consequências. Como era um comboio de 6 ônibus, é muito provável que vários dos outros estejam dentro das mesmas condições. Se a empresa não cuida da manutenção do veículo, do cronotacógrafo, ela também não deve cuidar da manutenção do veículo, que é muito mais cara do que isso. E até nas linhas regulares, nós temos problemas seríssimos de viagens irregulares que são anunciadas na internet, que não só a ANTT como a Artesp muitas vezes estão cientes e não tomam providências. Então, não é só o transporte clandestino, como é esse caso, é também o transporte regular de passageiros. Gustavo Uribe está com a gente nessa conversa. E, Rodolfo, como fazer para que as empresas tenham as ordens legais? Punição maior, fiscalização maior, o que tem de ser feito pelo poder público? Nós temos que aplicar a lei com o máximo rigor. Hoje, sequer as operações que existiam antigamente de fiscalização nas garagens para verificar as condições, inclusive dos trabalhadores. Veja só, o motorista de ônibus saiu de São Paulo para ir para Belo Horizonte, para depois voltar, ele provavelmente está em excesso de jornada, ou seja, independente do veículo, o próprio condutor. E é importante que o Ministério Público do Trabalho vá verificar esse caso, o Ministério Público Federal, a eventual negligência da própria agência reguladora, e nós buscarmos mais informações sobre as condições de trabalho desses profissionais envolvidos, não só neste acidente, como no transporte realizado dos demais torcedores. Rodolfo, a gente já tem informações de que o ônibus estava, sim, irregular. Quem que pode ser responsabilizado nesse caso? É a empresa, o motorista? Como é que se dá a responsabilização em um caso como esse? Em primeiro lugar, a empresa, naturalmente, né? O motorista não é responsável pela condição do veículo, isso é uma responsabilidade da empresa. Nós orientamos, inclusive, no nosso site, no estradas.com.br, os passageiros a identificar se o cronotacógrafo está em dia, solicitar informações sobre as condições da CNH do condutor, inclusive do exame toxicológico dele, para saber se está em dia. Com isso, o próprio passageiro ou quem vai contratar essa excursão pode evitar de entrar no ônibus. Então, a Gaviões da Fiel, por exemplo, ela pode verificar as placas dos ônibus e verificar se aqueles veículos estão em condições para não colocar os torcedores ou qualquer pessoa que organize, pode ser um grupo de uma igreja ou pode ser um grupo que vai para uma viagem de turismo, poder checar as condições do veículo e da empresa que está operando. Então, o passageiro também tem que colaborar. Agora, fica evidente que há um problema seríssimo de falta de fiscalização, principalmente do poder concedente. E o senhor fala em relação a Fernão Dias ou em relação ao dono da empresa? Não, a empresa de transporte e ao poder concedente, no caso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, quando se tratam de linhas interestaduais, ou a Artesp, por exemplo, quando se trata de linhas do Estado de São Paulo. Para que vocês tenham uma ideia, foi modificada a legislação de São Paulo, permitindo que motoristas de ônibus que deveriam fazer uma parada a cada 170 quilômetros de viagem, eles modificaram para 350 quilômetros. Quando a gente solicitou qual foi o estudo que fundamentou isso, já que a portaria dos 170 quilômetros tinha sido feita com o apoio da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, de Medicina do Sono e do Ministério Público.
eles não têm estudo para justificar o que estão fazendo. Então, quando ocorre um acidente, ou possa ocorrer no futuro um acidente no estado de São Paulo, nas linhas de São Paulo, vão dizer que foi acidente. Não é acidente. Os motoristas são submetidos a jornadas muito pesadas, inclusive isso explica o uso de drogas. Nós temos cerca de 150 mil laudos positivos para drogas de motorista de ônibus no país. Eu estou falando de laudos positivos em laboratório, de gente que usou muito mais do que aquilo que o limite da própria lei estabelece, porque, por incrível que pareça, existe um limite. Rodolfo Risoto, coordenador do SOS Estradas, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente nessa tarde de domingo, ainda que sobre um assunto triste como esse, mas com certeza contribuiu bastante para a gente essa conversa com você. Boa noite a todos. Boa tarde.